Então, retomando nossa formação, nós vamos continuar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente dando continuidade, nós estávamos falando sobre imagens de santos, né? Vou dar continuidade um pouquinho sobre os santos, né? Porque amamos tanto os santos, né? Porque que a igreja, ela apresenta para nós tantos santos a partir lá da história de Jesus, que já ficou Nossa Senhora como um grande exemplo de serva de Deus, né? Um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser venerado por nós, a ser amado por nós, honrado e querido por nós. Depois de Maria tiveram os apóstolos, né? E aí a igreja começou a ter esses respeitos por esses personagens da história, né, do cristianismo. E aí foi crescendo esse respeito, as pessoas foram se juntando, né, para falar de como foi a vida desses outros, tentando imitar aquilo que o outro fazia de bom, né? E aí, por volta do ano 787 depois de Cristo, ou seja, não foi tanto tempo depois, a igreja já precisou fazer um concílio, né? É um desses grandes encontros que ela faz a cada 50 anos, e nesse concílio de Nicéia II, ele já tratava, a igreja já se preocupava com alguns exageros dos cristãos. Nós temos pessoas de todo jeito na nossa igreja, né? Nós conhecemos gente de todo jeito. Os que sabem realmente admirar, buscar, se esforçar a imitar um santo, mas nós sabemos também de pessoas que têm uma tendência grande a endeusar os santos, entendeu? Então, assim, o próprio concílio, né, de Nicéia, o segundo, de 787, ele já dizia que nós precisamos fazer uma diferença entre as palavras no latim, letreia, que significa adoração, que é aquilo que eu falei há pouco tempo, e a outra palavra, proskynesis, que significa veneração. Ou seja, a própria igreja já se preocupava com algumas situações entre nós mesmos, não eram outras pessoas de fora observando em nós e falando. Era a própria igreja que observava nos próprios cristãos católicos alguns exageros, tá? Então, é preciso que a gente saiba, os santos foram pessoas assim como nós, pecadores como nós, mas que eles decidiram, tiveram uma decisão séria de doar a vida, de viver o evangelho radicalmente, de viver o evangelho segundo o evangelho, de viver a imitação de Jesus Cristo, tentar imitar ao Cristo, aquele que ele amava, aquele que ele adorava. Ele queria imitar, ele queria fazer a vontade 100% desse Deus. O santo é essa pessoa. Precisam do nosso respeito? Eu devolvo essa pergunta para você. Você já tentou ser santo? Você tem tentado, você tem se esforçado para ser santo? Você acha fácil? Tem achado fácil? Com certeza não, né, irmão? Por isso, gente, é que nós precisamos tirar mesmo o chapéu para todos aqueles que conseguiram lutar contra a carne, contra todas as tendências, contra todas as tentações e conseguiram superar todas as vezes que eles lutaram o tempo todo, até a hora da morte eles lutaram contra aquilo que não era da vontade de Deus. E eles alcançaram essa graça, eles foram vistos por Deus como pessoas que realmente se esforçaram. E agora eu lembro de uma palavra do nosso fundador. O que importa, na verdade, gente, não é o que eu já cheguei, o que eu já alcancei. Mas, na verdade, o que importa é eu estar lutando, é eu querer. Se eu vou cair, é muito provável que eu caia. Mas isso não é o sinal para eu me desistir de ser santo.
É em Deus que eu busco essa santidade, essa força. E até o último dia da minha vida é dia de lutar para ser santo. Então, estas pessoas que toda a igreja venera são pessoas que tiveram todo esse esforço e elas são pessoas que estão diante de Deus. Se elas são amigas de Deus, então precisa de nossa veneração. Então, eu queria só que você visse que, assim, já no documento, né, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 19, ela trata o culto aos santos, que o culto aos santos deve conter 3 aspectos importantes. Nós, católicos, precisamos cultuar os santos, devemos honrá-los, devemos amá-los, devemos considerá-los, porque eles merecem essa consideração. Agora, o que é que esse documento da igreja diz para nós? Diz que esse culto a eles deve ser baseado na nossa imitação a eles, porque lá na palavra de Deus ela já trata disso, lá em Romanos já fala que eles precisam ser imitados, eles devem ser imitados. Em outro momento eu digo já quais são as passagens que a gente pode comprovar isso. A veneração, ele diz 3 aspectos. A imitação, o documento, Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 19, diz que nós precisamos cultuar sobre 3 aspectos: na imitação aos santos, na veneração a eles e na intercessão. Sabemos que os santos, assim como eu tenho capacidade de interceder por alguém que me pede a oração, imagina uma pessoa que é amiga de Deus. Imagine uma pessoa que está ao lado de Deus, que convive com Deus. E assim a igreja nos orienta como devemos amar essas pessoas, imitando-os, venerando-os, né? E contando como intercessores nossos, tá? Intercessores para as nossas vidas. E nós, servos do Senhor, como é que a gente se considera? Nós buscamos essa santidade, nós temos feito esforço para imitar alguém, nós temos conhecido a história dos santos da nossa igreja. Cada história que a gente vai conhecendo, a gente se apaixona por aquele amor que cada um desses tinha a Jesus Cristo. Era um amor assim que mexe com a nossa alma, que alimenta a nossa fé, nos dá a graça até de amar mais também a Jesus Cristo, de ver que eles foram capazes, se eles foram, então eu vou conseguir. Então, assim, vamos amar, vamos admirar as pessoas da nossa igreja que foram importantes, que em momentos difíceis da igreja sempre surgiu um desses que saiu assim. As histórias desses homens, dessas mulheres, assim, de mexer conosco. Elas servem realmente de exemplo para cada um de nós, tá? Então, assim, só para a gente confirmar aqui na palavra de Deus, eu queria que você pode confirmar em outro momento, né? Lá em Hebreus 6, versículo 12, diz: para não serdes lentos à compreensão, e sim imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança recebem a herança das promessas. Ou seja, precisamos parar com a nossa lentidão, vamos imitar aqueles que conseguiram, eles conseguiram, então vamos imitá-los, né, também. Então, em outro momento também, aqui na palavra, são muitas as passagens, né, gente? A gente vai passar para vocês, pro e-mail, pro WhatsApp, tá? Uma formação completa, onde tem todas as passagens, onde você pode se fortalecer. Ir lá na palavra, conferir, orar com a palavra de Deus, tá bom? Vamos aqui, também em Romanos 2, diz assim: glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Ou seja, precisamos honrar mesmo. Precisamos dar glória àqueles que praticam o bem. A palavra de Deus diz, precisamos admirar as pessoas. Qual é o problema? Não
Nós adoramos essas pessoas, nós adoramos esses santos, nós adoramos Nossa Senhora. Agora, se entre nós conhecemos pessoas que colocam estes santos à frente do próprio Jesus Cristo, até nem Nossa Senhora não pode estar à frente de Jesus, à frente de Deus Pai, à frente da Trindade. Se nós conhecemos católicos que se esquecem de Jesus para pedir somente a São Francisco, para pedir somente a Santo Antônio, a São José, a Nossa Senhora, nós precisamos estar ajudando esses irmãos. Às vezes são ignorânciazinha, elas não tiveram orientações. E nós somos aqueles que temos que estar ali. Não que essas pessoas façam isso por mal e nem que Deus tenha ciúme dos santos. Deus atende a todos porque Deus é diferente da gente. Um ignorantezinho que pede somente a São Francisco nem se lembra de falar com Deus. Você acha que Deus não atende? Claro que atende. Só que nós precisamos a cada dia estar orientando nossos irmãos, tá? Colocando cada coisa no seu lugar. Deus é Deus. Deus é divindade, Deus é tudo. Todos os mais são como nós que buscaram a santidade. É claro, Nossa Senhora em particular, de uma maneira especial, ela foi pensada por Deus, ela foi concebida sem o pecado original, ela é imaculada, porque ela, para ser mãe de Deus, ela precisava ser especial como ela é. Mas todos os demais passam por tudo que nós passamos, passaram pelas coisas que nós passamos, pelos cadinhos que nós passamos, da humilhação, da peleja, da tendência a cair, da tendência a pecar, mas eles lutaram até o fim. Cabe a nós fazermos a mesma coisa. Então, assim, que esses exemplos, que isso que nós conversamos hoje, possa servir para nós, para nos fortalecer, para buscarmos conhecer melhor a vida destes santos, tá bom? E para sermos imitadores destas pessoas maravilhosas que foram aquelas que sempre levaram a igreja à frente, levaram a igreja adiante. Até hoje a igreja está aí, porque eles deram exemplos de verdadeiros cristãos. Precisamos continuar sendo como eles, santos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Com fé em Deus, já já passa a pandemia, nós vamos nos encontrar, nossas formações vão ser pessoal.